Graça e paz, igreja. Amém? Boa noite. Eu não sei se você prestou atenção no aviso que a gente acabou de ter, mas pesado, né? Esse teatro, que parece que vai ser, né? Porque talvez seja a nossa realidade. O mundo tende a fazer a gente querer sucumbir, porque parece que a gente não vai dar conta. E na nossa humanidade a gente não vai. Mas a pessoa de quem nós vamos falar nessa noite é aquele que pode nos fazer capazes de chegar no fim, de perseverar até o fim. Porque a gente não corre sem propósito. A gente corre para alcançar um alvo, um objetivo. Então a gente não pode parar no meio. Então, eu te convido, abaixa a sua cabeça nesse momento, feche os seus olhos. Pai, nós sabemos que o Senhor já está presente neste lugar. O Senhor é bem-vindo, o Senhor estava mesmo antes de chegarmos, porque esse é o lugar onde nos reunimos para recebermos a bênção do Senhor, como a Tua palavra diz. Aqui é onde o Senhor ordena a bênção do Senhor. Mas nós queremos abrir o nosso coração naqueles lugares que muitas vezes nós não queremos deixar ninguém entrar. Porque se não formos confrontados, nós nunca cresceremos, Pai. E o Senhor quer filhos maduros. Então, que em nome de Jesus o Senhor tenha liberdade nessa noite, Pai, para tocar o nosso coração, para tocar o nosso interior, para fazer a obra que só o Senhor pode fazer, Pai. Em nome de Jesus, se nessa noite há um cansaço excessivo, um fardo que está pesado demais, Pai, de ser carregado, que em nome de Jesus o Senhor venha trazendo o alívio, o refrigério nessa noite. Que os nossos fardos que são pesados demais sejam hoje descarregados no Teu altar, Pai. E que nós venhamos a trocar com o do Senhor, que é suave. Em nome de Jesus, o Senhor tem liberdade neste lugar, Espírito Santo de Deus. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. O tema, né, a gente está falando sobre o Espírito Santo, e ele vive onde a vontade de Deus reina. E parando para pensar nesse tema, eu me perguntei, né, o Senhor foi me fazendo algumas perguntas, e uma das perguntas é: será que Ele tem vivido dentro de nós? Né, porque o Espírito de Deus, Ele é santo. E alguns versículos mais para baixo a gente vai ler, mas será que Ele tem habitado em nós? E como essa chamada do teatro, algo que toca muito é porque a gente não está sempre bem, a gente não está sempre forte. Vai ter semanas que a gente não está legal, pode ser fisicamente, pode ser emocionalmente, pode ser espiritualmente, porque a gente não consegue estar sempre bem. Só que eu vejo que até nesses momentos a gente pode decidir como a gente vai levar. A gente não é sempre cheio de Deus, embora eu desejo ser sempre assim, mas a gente nem sempre consegue o tempo todo estar ali, acordar todos os dias, buscar, tal. É uma disciplina muito difícil, e talvez se a gente perguntar para a maioria da igreja, a maioria não consegue ter. Mas o Senhor tem chamado alguns, né? Muitos são chamados, mas poucos são aqueles que são escolhidos, e a gente vê que é pouco. Nós, no caminho para cá, nós passamos por uma igreja e a gente olhou, tinha 3 pessoas, e a gente não está condenando nenhum irmão que faltou, nem de lá, nem daqui. Esse não é o nosso papel, mas dá para ver que poucas pessoas querem pagar o preço, porque a vida com Jesus não é fácil, ela tem um custo. Mas o Senhor, Ele tem olhado, como a palavra vai dizer, Ele olha lá de cima e pergunta: será que tem pessoas que querem viver o que eu sonhei? E então a primeira coisa que o Senhor me perguntou foi: se a palavra fala sobre o Espírito Santo e Ele vive onde a vontade de Deus reina, será que Ele tem vivido em mim? Será que a vontade de Deus tem reinado na minha vida?
A vontade de Deus, ela só reina na vida daquele que permite e que anseia. Não dá para a gente viver algo que a gente não deixa acontecer e nem que a gente não quer. A gente só vive aquilo que a gente permite e que a gente deseja. Então, o Senhor diz para mim, eu só posso viver em pessoas que permitem a minha entrada e que desejam a minha presença. Então só dá para Deus reinar quando a gente abre espaço e quando a gente quer isso. E não dá para a gente viver uma vida que desagrada a Deus e achar que o Espírito Santo estará presente nisso. Porque nós não estamos aqui falando de viver no pecado, mas tropeçar. Tropeços é normal, é comum, a gente vai fazer. Não adianta a gente querer de outro jeito, porque nós somos humanos. Mas agora viver uma vida de estar sempre nesses mesmos erros não dá. E você achar, e nós achamos que Deus vai estar ali, que o Espírito Santo vai estar habitando. Aquele ao qual nós alimentarmos mais é o que irá crescer. Então a pergunta que fica é o que nós temos dado de comer, para quem nós temos dado de comer mais? Esse tema, ele só tem como dizer sobre o Espírito. E quando a gente fala do Espírito, a gente vai ter que falar da carne, que é o oposto. Então, para o Espírito reinar, alguém vai ter que morrer. E esse alguém é a carne. Então, o versículo que Deus falou para mim como tema seria Romanos 8, do 5 ao 8. Se você quiser abrir a sua Bíblia ou deixar marcado para depois, mas eu vou ir lendo. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Mas a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então aqui nós estamos falando de sermos dominados. Então é algo que você já não tem mais o controle do seu próprio espírito de fazer o que deveria ser feito, porque nós somos ainda dominados pelo pecado. Isso já não deveria mais acontecer conosco, que somos maduros na fé. Mas é difícil. Então, o Senhor espera de nós perfeição? Não. Ele espera de nós entrega. Ele espera de nós um coração contrito e verdadeiro na presença dEle, para que Ele possa entrar e fazer. Porque não sou eu que faço. E de verdade, algo que o Senhor tem ministrado comigo é: eu não quero fazer, porque as minhas obras não vão permanecer. Mas aquilo que Deus plantar é o que vai ficar. Talvez eu acho que seja a terceira vez que eu trouxe a palavra aqui no núcleo e contando com os jovens, e de verdade eu não gosto desse lugar de me expor. Sabe por quê? Algo que Deus tem me falado é que quando a gente se expõe, a gente está sujeito talvez à soberba, a achar que é a gente que faz. Não, eu falo muito bem, então eu vou levar lá qualquer palavra, qualquer coisa aí Deus vai fazer, entendeu? Porque sou eu. E é tão bom quando a gente está escondido no coração de Deus e ninguém pode roubar esse lugar. Mas aqui quando você se expõe, talvez quando você toca um instrumento, você canta, você está sujeito às pessoas chegarem e falar: nossa, você ministra muito bem. Nossa, como você toca e parece os anjos. Que dom perfeito, que dom lindo. Mas eu digo para o Senhor que eu não quero nada que compita com a presença dEle na minha vida. Nada. De verdade, eu me sinto muito mais confortável no 1 a 1. Se sentar perto de alguém e ali Deus usar a minha vida para falar com alguém, eu prefiro muito, 100 vezes. Porque a gente corre menos esse risco quando é assim. Agora, quando a gente está diante das plateias, é muito mais fácil a gente se soberbecer. E eu não quero.
Nós deveríamos correr daquilo. Eu não estou falando que quem prega não deveria pregar, ou que quem toca não deveria, não é isso. Mas o nosso coração deveria correr de medo, de volta para Deus e falar: Deus, se isso aqui vai me tirar do Senhor, ou o Senhor me afasta, ou o Senhor me dá maturidade para viver. Porque eu não quero nada que me tire desse lugar. Não importa a glória, não importa nada. Nós vivemos num mundo que ele é caído, mas nós não somos daqui. Então nós não podemos nos moldar aos padrões dessa terra. Habitar nessa terra onde o pecado reina não pode ser uma desculpa para não vivermos aos pés do Senhor. Romanos 8,3 vai dizer que a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana, pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. A lei não era capaz de nos salvar. Então, o único homem justo, sem pecado, foi necessário ser enviado para pagar esse preço. Para que hoje eu e você, nós pudéssemos ser livres para viver o que Deus sonhou. Em nós não somos capazes. Mas se nós abrirmos a brecha para o Espírito Santo agir em nós, nós viveremos algo que na nossa carne jamais será possível. Romanos 8,9 vai dizer que, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Deus. Então, talvez o único motivo de não vivermos a vontade de Deus é que talvez nós não tenhamos o Espírito. Porque é o que o Paulo vai dizer, é um pouco duro você ouvir: se de fato o Espírito habita em vocês. Porque o único jeito de não vivermos uma vida no Espírito é se Ele não habitar em nós. Essa é talvez a única desculpa para não vivermos. Agora, se o Espírito Santo habita, nós não temos mais desculpas ou coisas em que nos apoiarmos para dizer: não dá para viver. O véu foi rasgado. Já não há mais separação. O Deus Emanuel habita em nós. Ainda não é perfeito como um dia será? Não. Mas não há mais desculpas para nós não vivemos o que Deus tem nos chamado. E tudo bem, nós vamos tropeçar ainda. E para nós, eu não sei se para a maioria, mas para mim, quando eu erro em alguma coisa, é difícil eu voltar no meu ritmo, dependendo. Porque a gente tende a olhar e falar: ai, olha lá, eu fiz de novo. Mas a gente tem que olhar e falar: é isso aí, vai acontecer. E tudo bem, é um tropeço. Eu não estou buscando ficar tropeçando toda hora. Está acontecendo sem querer. E um dia vai ser perfeito, como o Pai disse que seria. E então nós não temos mais desculpas para não viver o plano e o projeto de Deus. Mas o que fica para nós e que Deus vai olhar e vai dizer é: o quanto você quer disso? O quanto você quer viver sobre a minha direção, sobre a direção do Espírito? Se nós vivemos nessa carne natural, irmãos, pouco a pouco nós vamos desfalecendo. Um dia a gente já não lê mais, outro dia a gente já não ora mais. Aí a gente vai, aos pouquinhos você vai morrendo. É bem sutil. Só que aí chega um dia que você anda pela casa, você já nem se lembra mais que Deus está ali, que um dia esteve. E dessa maneira, foi morrendo, bem devagar. E aí você nem notou. Como geralmente acontece em tudo na nossa vida. As coisas vão, devagarzinho, vão perdendo o jeito que era para ser. E quando a gente vê, já talvez está grande demais. Então, algo que o Senhor disse para mim: eu preciso alimentar nas pequenas coisas.
Às vezes você tem meia hora para ler a palavra. Sabe, vai parecer tão bobo, porque você fala, não, eu tinha que ler pelo menos uma. 1 hora era o mínimo para eu orar. Mas é melhor do que não orar nada. É melhor do que não ler nada. Porque não é só que talvez aquela palavra, muitas vezes aconteceu isso, eu não consegui, e eu só tive 10 minutos, mas eu passei os 10 minutos que eu consegui lendo a palavra. Aí eu li talvez uma palavra que eu estava lendo lá sobre a genealogia. Aí você vai pensar, não é uma palavra que, né, toque tanto, e nem que edifique tanto, mas a gente lê porque faz parte da Bíblia, e tem todo um porquê. Mas a questão não é essa, a questão é que Deus estava olhando a intenção do coração. E a intenção do meu coração diz, talvez, Deus, eu não sei se eu vou conseguir te buscar mais nenhuma vez hoje, mas esses 10 minutos aqui, eu vou passar aqui. Talvez eu não consiga passar nem 5 depois, Deus, porque vai ser tão corrido. Eu tenho bastante coisa para fazer hoje e o Senhor sabe antes de mim. Mas eu digo para o Senhor que esses 10 minutos são seus e são inteiros, porque eu não vou ficar dividindo. São só 10, eu queria te dar mais, e o Senhor sabe, porque o Senhor conhece o coração. O que o homem não sabe, o Senhor conhece, e o Senhor sonda. Então eu estou te dando. E aí era tão engraçado, porque Deus vinha e falava assim, eu conheço. Você me deu só 10 minutos, você leu talvez só aqueles versículos ali poucos, um capítulo pequeno. Mas eu estava olhando o seu coração. E o seu coração dizia que eu era tão importante o suficiente de você gastar os únicos 10 que você ia ter. Mas às vezes a gente fala, não, é tão pouquinho, Deus merece tanto. Se Ele merece tanto, dá o pouco. Porque aquele servo que não for fiel no pouco, não vai chegar no muito. E o muito nem é aqui, irmãos, o muito é lá. As riquezas verdadeiras não são dessa terra, são as eternas. Então, o convite do Senhor para nós é, o Espírito Santo está disponível. E Ele não é um Espírito que acusa. Pelo contrário, Ele nos confronta, é diferente, mas é em amor. Porque Ele deseja que a gente viva o extraordinário. O Senhor quer que a gente crie expectativas nele, não nas coisas dessa terra. Expectativa é como se a gente gerasse fé. Pode ser equiparado, gerar fé, expectativa nas coisas que Deus é capaz de fazer. Não nas coisas só daqui. A gente também pode sonhar com as coisas daqui, mas é mais em sonhar com as coisas do reino. E o reino não é comida, não é bebida. Ele é paz, é justiça, é alegria no Espírito. O desejo do Senhor é que nós possamos viver isso. Possamos viver a presença dEle verdadeiramente. Do nosso jeito, talvez hoje é o que a gente tem para dar, e Ele sabe. Não tem ninguém que sabe melhor isso do que Ele. Então, se isso que você não acha que é bom o suficiente para entregar para Deus é o que você tem hoje, entrega. Porque para Ele é tudo que Ele precisa para começar e transformar em algo sobrenatural. O Espírito Santo deseja que a nossa vida seja guiada, seja tocada, seja cada vez mais vivendo o sobrenatural. Só que a gente só vai conseguir se a gente abrir o coração. E muitas vezes, algo que Deus falou comigo hoje, eu não vou entrar em detalhes referente a que área, mas eu tenho uma área que é uma área de dificuldade na minha vida e que eu tenho que vencer para deixar Deus reinar. E quando essa situação acontece, eu tenho muita dificuldade em parar e ouvir Deus e deixar Ele fazer do jeito que Ele quer. Geralmente eu vou e faço as coisas do meu jeito. E aí eu nunca tinha parado para pensar que eu penso que eu ajo melhor do que Deus. Eu sei que parece tão óbvio que Deus é perfeito e que Ele deveria agir melhor, mas na minha cabecinha, eu penso que eu ajo melhor, que eu decido melhor. E o que Deus me fez pensar foi que era para eu reconhecer isso. Porque às vezes o nosso inconsciente está lá guardado, que a gente acha que a gente é melhor do que Deus em algumas áreas. Só que a gente não confessa. E enquanto a gente não confessar, a gente não se humilhar, não dá. E então eu disse para Deus, meu Deus, eu não acredito que eu penso isso, Deus. Sem nem pensar, eu achava que eu pensava mais que o Senhor.
E então foi tão... Porque Deus me confrontou, mas em amor. E aí então eu disse, eu me humilhei, eu falei: Deus, me perdoa. Eu não quero ser sábio aos meus próprios olhos. Eu não quero achar que eu sei mais que o Senhor, que eu sei como cuidar melhor do que o Senhor. Deus, Ele rejeita, Ele se afasta dos soberbos, mas Ele dá graça ao humilde. Então eu não sei o que talvez a gente tenha que humilhar diante da poderosa mão de Deus hoje. Talvez é aquela coisa que está lá no seu coração e que ninguém sabe. Está bem escondido, até você não quer abrir o olho para ver. Mas só há um jeito de nós crescermos e chegarmos à estatura do varão perfeito. É abrir nosso coração para o Senhor tratar. É deixar o Espírito Santo entrar em lugares que só Ele pode fazer a obra linda e perfeita que Ele sonhou. E esse é o convite dEle nessa noite. Ele quer reinar nas nossas vidas. E se nós permitirmos, a nossa vida jamais será como imaginamos ou como seria se nós cuidássemos. Ela será infinitamente melhor. Só que dá medo. Dá medo. Dá medo confiar em Deus, dá. Porque a gente tem humanidade gritando na gente. A gente quer ver para a gente crer. Mas Deus está chamando. Dá o passo no escuro. Caminha sem ver o caminho. Coloca o pé e depois eu vou colocar o chão. Poucas pessoas vão viver esse sobrenatural, porque a maioria não tem coragem de deixar Deus fazer. E eu não estou falando de algo que eu não vivo, de algo que Deus não pede de mim. Ele pede de todos nós. Só coloca o pé e vem. Quem vai dar o caminho sou eu. Quem vai fazer sou eu. Pode até dar certo um pouquinho com as nossas forças e com o jeito que a gente quer fazer. Mas nunca vai se comparar ao que Deus é capaz de fazer quando a gente deixa Ele governar. Então, é isso. Se eu falar mais alguma coisa, vem de mim, não vem de Deus. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu queria te convidar a abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. E se você quiser vir aqui à frente, é como a palavra que o pastor ministrou no começo. A imposição de mãos, ela é muito poderosa, irmãos. Muitas vezes você tá precisando de uma oração, você está precisando vir aqui e se rasgar no altar. Mostrar, mesmo talvez diante das pessoas, que você não está bem, ou que você precisa de uma palavra, de um consolo, de um abraço. Essa é a hora de você se rasgar. Não perca a sua oportunidade. Não importa se você vai levantar ou não, se você vai ficar aí no seu lugar. Esquece quem está do seu lado, porque ninguém importa mais do que Ele agora. Se talvez o Espírito Santo não esteja guiando sua vida, essa é a hora de você pedir para Ele. Se é isso que você quer também. Porque isso é algo que só para aqueles que desejam. Então, se esse é o desejo do seu coração, que você viva isso. Que você possa pedir a Ele agora. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo seu amor. Por ser um amor que não nos julga, mas Ele também não quer deixar a gente do mesmo jeito. O Senhor sempre quer nos fazer sermos melhores, fazer ser quem o Senhor sonhou para nós, Pai. Hoje, talvez aos nossos olhos, nós não sejamos nada nem ninguém. Nós não nos achemos bons, mas a realidade é que nós não somos. Mas agora o que o Senhor é capaz de fazer quando um filho seu abre espaço. E é isso que o Senhor deseja, Pai. O Senhor quer ter espaço no nosso coração. E nessa noite eu te peço, nos dê coragem para viver esse passo no escuro que é a fé. Hoje talvez nós estamos com a fé bem pequenininha. E o Senhor tem nos chamado a caminhar por um caminho que ainda nós não sabemos qual é.
O Senhor só tem nos pedido, só vem. Mas nós estamos ainda relutando, porque não sabemos como as coisas vão acontecer. Mas nessa noite nós te pedimos, nós queremos acrescentar a nossa fé para confiarmos que aquele que nos chamou é fiel para cumprir, que o Senhor é aquele que prometeu e o Senhor é fiel para fazer, e ainda infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Gera fé no nosso coração nessa noite, papai, para confiarmos que o Senhor é um bom Pai. O Senhor não vai deixar faltar. Talvez não vai ser na hora que a gente espera, ou que a gente achava que era a hora que a gente precisava, mas vai ser na hora exata, no tempo certo. Nos ajude a caminhar por esse caminho, Pai, que é de confiar no seu amor, que é de fechar os olhos e abrir o coração. Não deixa esse mundo nos cegar, Pai. Fecha os nossos olhos carnais e abre os nossos espirituais, para que nós possamos dar liberdade ao Teu Espírito, porque aquele ao qual nós alimentamos é o que vai viver, Pai. Nos ajude a nos portarmos, a sermos quem o Senhor nos chamou para ser. Pois nós queremos sim, Deus, servir ao Senhor e ajudar tantas almas que precisam, Deus, ser encontradas. Nós queremos ser úteis no Teu reino, Pai, porque nós já fomos alcançados, agora há tantos para serem também. Mas o Senhor quer pessoas disponíveis, que mesmo que não tenham tempo, se colocam na brecha para o Senhor fazer, para o Senhor agir. Pai, nos dá a consciência daquelas coisas que estão ocultas no nosso coração, que nós ainda não conseguimos reconhecer. Nós nos humilhamos diante da potente mão do Senhor. Nós nos humilhamos, Pai, com toda a nossa sabedoria que de nada vale, com todo o nosso entendimento, nossos dons, nossos talentos. Nós nos humilhamos perante a potente mão do Senhor, esperando que no tempo do Senhor, da maneira que o Senhor desejar, o Senhor nos exalte. Nós nos rebaixamos, Deus, diante de tudo, Pai, dizendo que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Senhor, não há outro como o Senhor, não há ninguém mais sábio, ninguém mais poderoso. O Senhor é único, Pai. Nós queremos aprender de Ti, pois quem estava quando o Senhor formou todas as coisas? O que somos nós além do pó? Que nós possamos depender e confiar no Senhor, não importa qual seja a situação e qual seja o momento, Pai. Nos ensine, Deus, nos leve a essa maturidade, a essa estatura, Deus, a viver o propósito para o qual o Senhor nos chamou, e que nós sejamos despidos de toda a glória, como Jesus não usou como usurpação ser igual a Deus, mesmo sendo puro, santo, sem pecado, mesmo sendo Deus, Ele não ousou. Que nós também, Deus, na nossa humanidade, Deus, nós possamos nos humilhar todos os dias diante do Senhor e entender o quanto somos necessitados da Tua presença. Enche-nos do Senhor, enche-nos do Senhor e do Seu poder, Pai. Nós queremos viver em espírito, andar no poder do Senhor. Renova-nos nessa noite, Pai. Renova o aflito, o cansado, o abatido. Dá nova força, dá novo ânimo.
Que o teu toque, Pai, esteja passando nessa noite e fazendo a gente sair daqui diferente, Pai. Pela tua presença, pelo teu renovo, pelo teu socorro, pelo teu toque. E que não acabe aqui, Pai. Que nós possamos viver essa extensão na nossa casa, Deus, nos mais simples detalhes, Deus. Talvez nos mais curtos tempos. Que o Senhor em tudo tenha o nosso coração. Que o Senhor em tudo tenha a nossa vida no teu altar, Pai. Guarda o nosso coração de se perder. Guarda a nossa vida escondida na sombra das tuas asas. E que o teu colo seja o melhor lugar para nós todos os dias, Pai. Seja conosco, acrescente fé para viver o sobrenatural. Nós te pedimos, Senhor. No nome de Jesus nós oramos e te agradecemos pela tua presença em nosso meio, Deus. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém.